Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 29. Objeto de conhecimento, a primeira lei de Mendel. E no detalhamento, nós vamos estudar aí sobre Gregor Mendel, conceitos, experimentos e resultados da primeira lei de Mendel. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam só onde é que eu estou, hein? Olha aqui nesse gramado, né? Nesse prédio aqui bonito. Vocês sabiam que eu estou aqui nos jardins do mosteiro agostiniano, de Santo Agostinho. E aqui viveu, estudou, aqui neste mosteiro estudou um grande nome, um grande estudioso aí da genética. Então vamos ver aí o que temos na nossa pergunta para iniciar a nossa aula. Quem foi Gregor Mendel? Então Gregor Mendel, ele foi um monge agostiniano, ele foi botânico também, ele nasceu lá em 1822, na República Tcheca. A República Tcheca, ela faz parte ali, é um país na Europa, E ele é considerado o pai da genética moderna. Então, o Gregor Mendel, ele fez muitos estudos que são importantes até hoje. E ele vivia aqui, olha, no seu período, por volta ali dos 20 anos, 21 anos, já na sua fase jovem adulto, ele viveu aqui neste mosteiro, onde nos jardins fez grandes descobertas. Mas para começar aí, dar continuidade aí nessa nossa viagem que nós vamos fazer pela vida de Gregor Mendel e o que ele estudou, vamos saber aí o que é a opinião das pessoas, sobre o Gregor Mendel. Vejam aí. Cara, Gregor Mendel foi um frade da Igreja Católica que viveu lá no século XIX. Ele é conhecidíssimo aí pelo fato de ser o pai da genética moderna. Eu acho que ele é da biologia e, se eu não me engano, ele foi um dos precursores do estudo das genéticas, eu acho. Olha, o que eu sei é que ele foi biólogo e monge também. O que eu me recordo sobre esse cientista é que ele é considerado o pai da genética. E ele fez assim uma revolução no campo da biologia, da medicina. Olha, acessando a minha memória escolar de mais de 20 anos, eu lembro que ele foi um grande biólogo. Isso eu me lembro, foi ervilha. Ele tinha uma horta enorme lá próximo de onde ele morava, Ele estudou, na verdade, mais de 10 mil plantas. Só que dessas plantas, uma foi a que rendeu a fama dele, que foi a ervilha, Ele estudou mais de 300 mil ervilhas. Não lembro. Ele utilizou a planta de ervilha, Fez estudo com as flores, as sementes, que contribuíram muito para avanços na ciência, na biologia, utilizando essa planta. Então, se eu não me engano, ele utilizou as ervilhas para fazer importantes experimentos. Academicamente, Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Gregor Mendel foi um monge agostiniano e botânico nascido em 1822, na atual República Tcheca, então parte do Império Austro-Húngaro. É conhecido como pai da genética moderna devido às suas descobertas revolucionárias sobre a hereditariedade em plantas. Mendel realizou experimentos pioneiros com ervilhas Pisum sativum em seu jardim do mosteiro entre os anos de 1856 e 1863. Suas observações cuidadosas sobre a transmissão de características das ervilhas, como a cor e a textura das sementes, levaram à formulação de duas leis fundamentais da hereditariedade: a lei da segregação dos caracteres e a lei da distribuição independente dos genes. E agora,
Se você fosse entrevistado neste exato momento e fosse perguntado a você quem foi Gregor Mendel, você saberia falar sobre ele? E se fosse perguntado também qual planta ele estudou, né? Qual foi a planta que ele fez inúmeras descobertas a respeito da genética, você também saberia dizer qual foi essa planta? Então, agora você já sabe, né, que o Gregor Mendel viveu aqui no mosteiro da Ordem Agostiniana, né, de Santo Agostinho, né, e também fez vários estudos com a planta ervilha. Foi um botânico que até hoje, olha aí, nós estudando sobre Gregor Mendel, né, estamos aqui na nossa aula querendo saber e descobrir mais sobre o que ele buscava. Então, vejam aí, o que Gregor Mendel queria saber mesmo, ali naquela região agrícola em que ele morava, né, ele vivia nessa região agrícola, e por isso é possível que buscasse conhecimento sobre como fazer melhor proveito do melhoramento genético. Então, ele estava ali interessado naquelas plantas que faziam parte ali do mosteiro, né? Como era que ele podia, então, ter resultados na reprodução dessas plantas. Então, ele buscava ali respostas acadêmicas sobre como as características, né, daquelas plantas eram passadas entre as gerações. Então, nós já compreendemos que a genética, ela tem ali informações no DNA, sejam de plantas, animais, micro-organismos, e este DNA, ele tem ali na sua fita dupla, né, com uma série de nucleotídeos, ele vai ter ali as informações genéticas do pai, ou no caso das pai e mãe, né? No caso de animais, ou de plantas também, quem eram ali as estruturas masculinas e femininas que participavam, né, daquele momento de fecundação e de reprodução. Ou seja, o que significa a reprodução? Significa gerar descendentes. As gerações, né, essas características, elas eram transmitidas de geração em geração. Então, esses vários estudos que Gregor Mendel fez com ervilhas trouxe ali o início das descobertas a respeito desses caracteres genéticos, e por isso ele é considerado o pai da genética moderna. Então, nos experimentos de Gregor Mendel, né, ele controlou ali o cruzamento entre variedades de ervilhas para estudar os mecanismos de hereditariedade. Olha aqui. Então, você já tem aí anotações de vários termos que você precisa ter em mente para, né, o significado desses termos. E no caso, Gregor Mendel, ele queria saber quais eram essas características que eram transmitidas para outros indivíduos, né? No caso das plantas, aqui ele estudava as ervilhas. Ele queria ali saber, procurou espécies, né, procurou indivíduos de ervilhas que apresentavam características diferentes, né? Ele procurou ali, claro que em procurar essas plantas, ele tinha ali algumas características que eram facilmente, digamos assim, transmitidas aos descendentes. Então, ele pensou um pouco como é que ele ia, que características ele queria para que pudesse fazer esses estudos, para que pudesse fazer os experimentos. A palavra, experimento significa uma série de procedimentos, uma série de técnicas que possam ser adotadas para se chegar a um objetivo, por exemplo, para se chegar a um resultado que você tem em mente.
Então, imagine só, se no dia a dia você vai fazer uma comida e você não sabe como essa comida é feita, então você vai testar ingredientes, não é? Você vai usar um tipo de ingrediente de um produto ou uma substância, um sabor, então você vai testar. Será se na primeira vez que você adotou aquele conjunto de ingredientes saiu do jeito que você queria, o resultado final foi aquele que você imaginava? Se sim, então a sua experiência, o seu experimento chegou próximo do que você imaginava. Você fez uma série de descobertas. Se não chegou no resultado que você queria, que você esperava que fosse acontecer, então você vai testar de novo, vai utilizar novamente estes ingredientes, ou substituir os ingredientes, ou substituir o sabor de alguma substância, de alguma essência, né, um condimento, ou quem sabe o tempo, né, daquele processo. O exemplo que eu estou dando se refere à comida, né? A uma preparação culinária. E aí, nesta mudança, você fez um segundo teste. Será se você chegou ao resultado que você queria, que você imaginava, né? Ou você decidiu que o seu primeiro teste é que foi o melhor. É isso que acontece quando estamos fazendo um experimento, né? Neste caso, ele fez ali um experimento com plantas. Então, vamos ver os detalhes que ele decidiu, que Gregor Mendel decidiu, ou que ele procurava em uma planta, para que ele pudesse, então, chegar, né, naqueles resultados, naquele experimento que ele imaginava que ia ter. Vejam aí que o objeto de estudo do Gregor Mendel foram as plantas ervilhas. Então, está aqui a ilustração, né, da planta, da flor de piso sativo, né, que é o nome científico, né, a espécie, ó, e vocês sabem que o nome científico de uma espécie, ele é formado por dois nomes, é binomial, né? E o primeiro nome aqui é o gênero, Pisum, né? E o segundo nome, o epíteto específico. Os dois juntos é que vão compor o nome científico daquela espécie. No caso, nós estamos falando aqui das ervilhas. E uma característica muito importante que ele procurava, que ele queria, era o rápido crescimento e reprodução dessas plantas. Então, ela era de fácil cultivo, tá? Porque ela germinava, crescia, logo dava flores, completava seu ciclo reprodutivo, e os frutos, no caso ali, as vagens, né, onde as ervilhas estavam contidas dentro, né, para que então ele pudesse ver o resultado daquele experimento que ele estava realizando. Então tem um ciclo de vida curto, isso facilitava com que ele fizesse vários experimentos num curto período de tempo, gerava muitos descendentes, né, muitas sementes, e estas sementes, elas também facilmente germinavam, cresciam, né, e se reproduziam. Elas apresentavam características bem definidas, as suas cores, texturas, né, para que então ele pudesse saber o resultado desses cruzamentos genéticos que ele ia fazer, e também fácil de realizar polinização artificial. Nós sabemos que os insetos, a água, o ar, eles são, todos esses são agentes de dispersão, né, e polinização. No caso, dispersão do pólen, esse pólen pode ser levado pela água, pelo ar, né, por insetos, para a flor de uma outra planta, no caso das plantas, e ali, neste exemplo da ervilha,
essa facilidade ali de fecundação dos gametas masculino e feminino facilmente eram realizadas de forma artificial, podia ser manipulada por ele, sem precisar que a natureza pudesse agir, né, neste momento. Então, essas eram as características para que ele pudesse definir as ervilhas como uma grande planta que ele utilizou ali para os seus estudos e as grandes descobertas que ele realizou. Veja aí que os preparativos, né, ele obteve as linhagens, né, que considerou puras. Então, nós vamos ver um quadro de quais eram essas características estudadas por Mendel ali na planta de ervilha. E aqui nós temos, vejam vocês, ele tinha a característica forma da semente, cor da semente, cor da flor, forma da vagem, cor da vagem, posição da flor e comprimento do caule. Vejam vocês que ele tinha 7 características para que ele pudesse, então, fazer seus estudos, tá? Vamos ver uma a uma, para a forma da semente, ele ia ter que ervilha lisa, né, da sua textura da semente lisa, ou a textura da semente ondulada, rugosa, tá? Então, essas eram as características que ele tinha. Genéticas, saibam vocês que genética está lá no genótipo, lá no DNA, na codificação genética, e o fenótipo, que são termos aí, conceitos a expressão do gênio que se está se observando. Então, nós estamos vendo textura lisa e textura ondulada, tá? Na cor da semente, ele vai ter ali um genótipo que foi expresso, né? A cor da semente amarela, fenótipo da cor amarela e fenótipo da cor verde, tá? Para a cor da flor, que nós estamos vendo aqui agora, ó, essa flor lilás, cor, né, púrpura ou cor branca. Então, ele tinha 2 características também para a cor que ele definiu, né, muito distintas e que ele poderia diferenciar bastante entre estas características. Forma da vagem. Tá? Então, ele tinha ali uma forma inflada e uma forma seca, constrita, sem muito volume, ok? A cor da vagem na cor verde e também a cor da vagem amarela, tá? Na posição da flor, ele tinha ali posições da flor axial, tá? Estava ali ligado à estrutura entre as folhas e terminal, lá na ponta dos ramos, tá? E o comprimento do caule, então ele tinha ali um caule alto e um caule mais curto, que ele aqui, né, foi denominado de anão, um caule mais curto. Então, todas estas características fizeram com que ele pudesse ter, e aí nós vamos, novamente, eu vou relembrar para vocês, os conceitos de genótipo e os conceitos de fenótipo. Ele, em ver a expressão, em ver todas essas características de textura da semente, se era lisa ou rugosa, cor da semente, se era amarelo ou verde, cor da vagem, né? Isso aí, ó, cor da flor, púrpura ou branca, a forma da vagem, inflada ou, né, seca, constrita, né? A cor da vagem verde e amarela, todas essas aí, posição da flor e comprimento do caule, ele, em ter todas essas informações, em ver todas essas informações, que é a expressão, né, ali do gene, que nós chamamos de fenótipo,
Ele sabia que lá dentro existia codificação genética, lá dentro no DNA, naquela combinação lá de nucleotídeos, na combinação de códons, né, que compõem o DNA. Ele sabia que ali tinha aquelas características que ele estava observando no fenótipo, o genótipo daquelas plantas, aqueles indivíduos, né, da espécie de ervilha, Pisum sativum, tinha no seu genótipo aquelas características que ele observava ali no fenótipo. Olha a aplicação dos conceitos de genética também aqui para vocês. Tá? E aí, a partir dessas características, ele fez cruzamentos e chegou a resultados. Esses cruzamentos, vocês já sabem que eles têm toda uma interpretação, né, de tamanho das letras que são adotadas, né, se são maiúsculas ou minúsculas, né? Se são maiúsculas, elas são dominantes. Se são minúsculas, são recessivos, né? Então, aqui nós temos um exemplo, olha, da letra azão, dominante, azinho, recessivo. Se elas são iguais, olha aqui as duas iguais, são homozigotas, tá? E se elas são de tamanhos diferentes, nós vamos denominar ali de heterozigotas, tá? Então, nós temos uma série de outros conceitos que vocês, né, devemos aplicar aqui. E aí, ele começa a fazer esses cruzamentos, né, de indivíduos que tinham características homozigotas e indivíduos que tinham características características recessivas e características dominantes. E pela cor nós estamos vendo aqui, olha, o verde, cor verde recessivo e cor amarela ali dominante. E aí nesse cruzamento tem uma série de características. Toda vez que, olha só, o alelo ali dominante compunha, né, no cruzamento, vejam, ó, em todos estes que tem um dominante da cor amarela, embora o recessivo esteja lá presente, ele não vai ter a expressão, né, no fenótipo. Então, todos eles vão ter cor amarela. Essas sementes vão resultar, as sementes resultantes do cruzamento destes indivíduos aqui. Tá? Destes indivíduos aqui, ó, que eu estou aqui riscando para vocês, tá? Então, eles eram geração pura. E aí, a primeira, né, geração F1, dos primeiros filhos ali, ó, todos dominantes, tá? Na cor amarela. E aí, depois teve uma autofecundação aqui, nesta segunda... Vou fazer aqui de novo, ó, neste momento, uma autofecundação. E aí os resultantes, né, deste cruzamento, ele veio indivíduos homozigoto dominante, heterozigoto e aqui um homozigoto recessivo. Olha só, quantos indivíduos tiveram que ser gerados para aparecer uma ervilha da cor verde. E aí ele começou a perceber proporção, como era que os resultados, será na primeira geração, será de descendentes, será na segunda geração de descendentes, que essas características foram então aparecendo, né, sendo expressas no fenótipo. E aí nós vamos ver um outro conceito aí que é de proporção de 3:1. Mendel fez o mesmo experimento para cada uma das 7 características e viu que havia uma proporção constante de 3:1 na geração F2, ali naquele momento da autofecundação, a geração que vinha após a autofecundação, tá bom? E ele tirou, então, conclusões. Havia fatores dominantes e fatores que permaneciam escondidos.
eles estavam lá no genótipo, mas eles não eram expressos no fenótipo. E esses foram chamados de recessivos, tá? Ele chamou de fatores dominantes e fatores recessivos. A proporção era de 3:1, como se fosse uma lei da natureza, né? Porque ele viu repetir essa mesma proporção várias vezes. E o experimento é apenas uma única... Ele sempre fazia o experimento para testar uma única característica. Então, ele fez esses experimentos para cada uma dessas características que ele escolheu da planta ervilha. Então, daí que vem o conceito, né, da primeira lei de Mendel. Vejam aí que os fundamentos da primeira lei de Mendel são existência dos fatores hereditários, que são os genes. Ele ainda não tinha esse termo genes, né? E naquela época ele ainda não sabia, ele chamava de fatores hereditários, e sua transmissão ocorria de geração para geração. Tá? Um outro fundamento aí da primeira lei de Mendel é o princípio da segregação dos caracteres. Nós falamos aqui o primeiro, vamos aqui para o segundo. Esse princípio, ele não chamava de alelos ainda, mas chamava de segregação dos caracteres ou lei da segregação, tá? E o terceiro fundamento vem aí, que ele afirma que cada característica é determinada por 2 fatores que se separam durante a formação dos gametas. Olha aí o termo gametas vindo, porque todos os indivíduos, todas as espécies se reproduzem por gametas, tá? Então tem o gameta masculino e o gameta feminino, e estes é que vão levar as características dos indivíduos, né, do pai, né, ou da mãe, seja para qual for, né, ou a espécie da natureza, tá? E assim nós estamos chegando aqui, ó. Vejam vocês que existem exemplos que são ali dominantes e recessivos, tá? Então, nós temos exemplos relacionados à primeira lei de Mendel, dobrar a língua. Então, faça aí você, será se você consegue dobrar a língua? Eu consigo, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas essa língua dobrada, tá? É uma característica dominante, e não conseguir dobrar essa língua, fazer aí a forma de U, é uma característica recessiva. Aí nas espécies, nós trazendo aí essa característica para a espécie humana. Nós temos também aí outra característica que é aqui, olha, no lobo da orelha, quem tem assim uma estrutura mais alongada na ponta da orelha, então, uma característica também que é dominante, quem não tem, né, é uma característica recessiva. Então, essas características, elas estão aí distribuídas, né, nas espécies, em todas as espécies, e elas, no momento da reprodução, elas são transmitidas aos descendentes. Tá? Então, nós vamos ver agora por que Mendel ele foi considerado tão importante, a ponto de ser chamado ali o pai da genética, né? Mendel, ele utilizou dados precisos e mostrou um padrão matemático. Olha, ele já adotou dados estatísticos matemáticos nas suas anotações e conseguir ali provar e conseguir fazer esses registros de repetição daqueles padrões, tá? A característica dominante é, como foi definido, né, o tamanho da letra, né, como maiúscula, e podem ser quaisquer letras das características que estejam sendo estudadas, e a letra minúscula, característica recessiva. Mendel também lançou as bases da genética, e com a tecnologia, né, ele pôde ver quais estruturas Mendel supôs, porque naquela época ele não sabia dos genes, mas esse termo gene ele veio com os vários estudos que foram sendo realizados, né, após os anos ali, com base em Mendel.
tá? E esses estudos da genética trouxe aplicações aí, importância para até hoje. Primeiro aí a compreensão da genética e sua influência em áreas como agricultura, medicina e biotecnologia, tá? E também os princípios da primeira lei de Mendel, né, que são utilizados na prática, por exemplo, em programas de melhoramento genético de plantas e animais, que tanto são aí utilizados no nosso dia a dia, como adaptações aí às questões econômicas, porque nós produção de alimentos em larga escala, né, criação de animais em larga escala para poder ali ser utilizado, né, no dia a dia aí para a sobrevivência da espécie humana, tá bom? E cuidados também com a nossa saúde. Então, nós fizemos aí uma viagem pela genética com os estudos de Gregor Mendel. Tchau!